Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Mais uma semana que a gente se reúne. Como todos podem ver, nós continuamos em reforma. Aí está ainda meio bagunçado, mas espiritualmente está tudo organizado e equilibrado, tá? Nós agradecemos a presença, a compreensão de todos e aqueles que quiserem colaborar também agradecemos. Bom, estamos aí, ainda não iniciamos os acabamentos, né? Ainda estamos na parte grosseira da obra, mas tudo caminhando, tá bom? Em breve estaremos já bem organizados, melhor instalados, para melhor recebermos a todos, tá bom? Hoje nós temos o nosso amigo Nilo, que vai falar para nós do capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos. Vamos elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em direção ao Mestre Jesus, trazendo para o nosso pensamento, para o nosso coração, a sua imagem suave, amorosa, que está sempre a nos amparar, colocando diante dele os nossos corações, com todas as nossas dificuldades, com todas as bênçãos de cada dia, com as nossas alegrias e as nossas lutas, as nossas saudades e as nossas esperanças. Pedimos, Senhor, que nos abençoe e nos ampare, que nos sustente, fortalecendo-nos no bom ânimo para o trabalho que nos compete. Que possamos buscar-te a presença, buscar-te nos exemplos que o Senhor tanto nos deixou quando por aqui passou. E que estejamos dispostos a seguir-te. E com o seu amparo possamos transformar as nossas vidas com os nossos esforços sinceros. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite, de mais uma mensagem do seu Evangelho bendito, que é direção para as nossas vidas. Esteja conosco, Senhor, e que possamos aproveitar a lição desta noite, trazendo para o nosso coração, para a nossa mente, para as nossas ações no dia a dia, com todos aqueles que nos compartilham a jornada. Que assim seja. Nilo, esteja à vontade, que a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar primeiramente agradecendo a Ana Cecília, né? Hoje seria ela que iria falar aqui e eu iria falar no final de abril, mas talvez eu não possa estar aqui no final de abril, então antecipando eu pedi a ela se pudesse trocar comigo, ela gentilmente cedeu, então agradeço, né, essa troca. E hoje nós vamos dar sequência no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Hoje com o título Sacrifício mais agradável a Deus. Bem-aventurado, né? Feliz, misericordioso, aquele que tem compaixão. Compaixão é aquele que se envolve com o sofrimento dos outros. Aquele que não só fica ali com pena, com dó, mas que se envolve, que participa junto com a pessoa diante do sofrimento.
Mas o sacrifício mais agradável a Deus. Nós vamos começar falando do sacrifício. Eu vou ter que tirar o óculos, né, senão não vou conseguir ler. Nessa passagem do Evangelho, está nos itens 7 e 8 desse capítulo 10, né, que o Reinaldo falou há 15 dias atrás a respeito de reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, que é sobre o perdão, e agora é o sacrifício mais agradável a Deus, né, que também fala sobre perdão, né, então não é muito diferente. Mas nesse item é uma pequena passagem de Mateus no capítulo 5, versículos 24 e 25 no item 7, e no item 8 Kardec faz um comentário sobre esses dois versículos de Mateus. Os versículos são assim, ó: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a dádiva junto ao altar e, diante, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Essa é a passagem de Mateus, versículos 24 e 25, 23 e 24 do capítulo 5. E aí nós fomos no dicionário primeiro identificar o que é sacrifício, né? Sacrifício, ato ou efeito de sacrificar. Privação de coisa apreciada. Aí, né, ato ou efeito de sacrificar. Então vamos lá em sacrificar. Oferecer em holocausto por meio de cerimônias próprias. Quando a gente ouve holocausto é uma palavra um tanto tenebrosa que a gente vê a respeito do holocausto aí, né, dos judeus aí com o nazismo. Mas a gente vai tocar nela por algumas vezes, depois nós vamos ver o que é isso. Né? Então, oferecer em holocausto por meio de cerimônias próprias. Fazer sacrifícios em honra da divindade. Ou seja, o sacrifício é quando nós fazemos algo em honra a Deus, com o pensamento, com a direção voltada a Deus. Abdicar de algo em prol de algo mais valioso. Aí eu fui buscar na Wikipédia um significado de sacrifício. Aí ele vem lá, sacrifício, do latim sacrificium, literalmente ofício sagrado, ou seja, ofício, profissão, algo que nós fazemos que é sagrado, ou seja, voltado para Deus. Também conhecido como imolação, oblação, oblata, oferenda ou oferta. É a prática de oferecer aos deuses, na qualidade de alimento, a vida, designada como vítima, né, de animais e humanos, colheitas e plantações, como acto de propiciação. Propiciação é proteção, auxílio, favorecimento, como um ato de pedir, fazer uma oferenda para pedir proteção. Ou culto, ou seja, adoração, reconhecimento. Né? Essa é a tradução de sacrifício. E aí nós vamos começar, como Kardec colocou o sacrifício mais agradável a Deus, nós vamos buscar a origem do sacrifício. Né? O ritual do sacrifício tem origem do relato na Torá. Né? A Torá são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, né? Gênesis, como disse a Silvia Pacenda, atribuído a Moisés, mas não taxativamente ainda, mas é atribuído a ele. O livro do Êxodo, Levítico, livro de Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Né? E é lá no livro de Moisés que está escrito uma parte que fala sobre o sacrifício de Isaac. E nós vamos relatar aqui um pouco desse sacrifício de Isaac que está lá na Torá, fazer um resumo. Né? A Torá, né, Moisés viveu entre o ano 1300 e 1380 a.C., mais ou menos. Né? E ali no livro do Gênesis, né, ele coloca que Deus ordena a Abraão, né, que sacrifique o seu filho Isaac como uma forma de dizer que ele acredita em Deus, a confiança em Deus, né, o sentimento de fé em Deus. Se você tem fé em mim, se você acredita em mim, tem confiança em mim, sacrifique o seu filho Isaac. Né? E Abraão viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. Né? Então a gente vai ver ali que entre Abraão e Moisés escrever foram aí uns 700 anos, né? Mais tempo do que tem o Brasil até hoje, desde a descoberta. Então tem cerca de 700 anos. E o Moisés escreve assim:
Deus ordena a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque em prol, né, de se dizer que ele tem a confiança, que ele acredita em Deus. Então Abraão, ele pega a lenha para o sacrifício e coloca nos ombros de Isaque. Pega a lenha e coloca nos ombros de Isaque. Desculpa, faltou um detalhe aqui. Que sacrifique Isaque no Monte Moriá, que é um monte que tem lá em Jerusalém. Fala, ó, vá até o Monte Moriá e sacrifique o seu filho Isaque. Aí ele pega lenha, coloca no ombro do Isaque e pede para o Isaque carregar. E ele leva fogo e uma faca para sacrificar Isaque. Os dois saem caminhando juntos em direção ao Monte Moriá. No meio do caminho, Isaque pergunta para ele, Abraão, onde está o cordeiro que nós vamos sacrificar? Aí, Abraão, não se preocupe, Deus providenciará. Sendo que o cordeiro era ele, né? Que ia ser abatido. Só que se ele fala para ele, não é cordeiro não, eu vou abater você, ele ia soltar o feixe de lenha ali e se mandar, né? Mas ele falou, não, Deus providenciará. E aí Abraão vai, eles chegam ao Monte Moriá, Abraão constrói um altar, né? E ali então, e depois fala que ele amarra Isaque. Aí tem Isaque não ofereceu resistência, não sei, mas ele amarrou Isaque e colocou Isaque para ser sacrificado em cima desse altar. E quando ele pega a faca para sacrificar o Isaque, um anjo do Senhor chama Abraão, né? Chama Abraão, fala, Abraão, aí ele para, olha e fala assim, ó, Deus disse que você não toque em Isaque. Deus sabe que você o teme, que você é temente a ele, que você acredita em Deus, que você tem fé em Deus. Não precisa sacrificar o seu filho Isaque. E aí, então, Abraão olha em volta e vê um carneiro amarrado pelo chifre. Então ele oferece o carneiro em holocausto no lugar de Isaque. E dá ao Monte Moriá o nome de Deus proverá. Né? Então fica aí esse relato. Para mim, a finalidade disso daí principal é, primeiro, Abraão, o patriarca do povo hebreu, né, que era ali o supremo ali do povo hebreu, ele, por confiar em Deus, por ter fé em Deus, ele aceita sacrificar o seu próprio filho para poder provar que ele acredita em Deus. Que é mais fácil, né, às vezes, ele se sacrificar ele próprio do que é um filho. Né? Então ele pega e fala, ó, sacrifique o seu filho. E ele fala, não, se é para sacrificar, para eu ter certeza de que, o senhor ter certeza de que eu acredito no Senhor, eu sacrifico o meu filho. Isso vem um ponto importante, porque imagina o povo naquela época, se ele falasse, eu sacrifique o seu filho, ele falava, não, eu não vou sacrificar o meu filho para confiar em você. O restante do povo, então, é que não ia acreditar mesmo em Deus. Então, a partir do momento que ele fala, pode deixar que eu vou sacrificar o meu filho, aí o povo pensa, pô, se o Abraão vai sacrificar o seu filho, em nome de Deus, olha a confiança que ele tem em Deus, olha a certeza que ele tem da existência de Deus. Então eu também tenho que ter, né? Eu também tenho que ter essa confiança. Aí vem um segundo ponto, né? Quando o anjo aparece e fala, não precisa sacrificar o seu filho, eu acredito em você. Aí vem aquilo lá, o povo hebreu, ele tinha a tendência, né, o costume, né, na realidade o costume, de sacrificar coisas materiais para oferecer a Deus. Né? E então o que ele fala? O que isso dá a entender? Ele foi sacrificar o seu filho, mas como ele tem confiança em Deus, Deus falou, não precisa sacrificar o seu filho, sacrifique só um animal. Ou seja, você não precisa sacrificar um ser humano para falar que você acredita em Deus. Então já eliminaria daí talvez o sacrifício humano em honra a Deus, né? Se Abraão tivesse sacrificado Isaque, quantos não iriam sacrificar os seus filhos para se dizer que acreditavam em Deus? Então ele elimina o sacrifício humano. Fica ainda o sacrifício do animal, que é um tanto meio que, vamos dizer assim, hoje a gente pensar e falar assim, sacrificar um animal não precisava ser dessa forma. Mas é menos pior sacrificar um animal do que sacrificar um ser humano. Se tiver que sacrificar um dos dois, melhor sacrificar um animal do que um ser humano. Então essa parece um pouco a finalidade disso daí. E o sacrifício de Isaque é um episódio bíblico que tem sido abordado em fontes tradicionais do judaísmo,
do cristianismo e do islamismo. O islamismo fundado por Maomé no século VII, o último profeta descendente aí de Abraão, do pai Abraão. O último profeta seria ele. Mas por que isso? Porque Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Isaac deu origem ao povo judeu. Ismael deu origem ao povo árabe. E aí, Jesus nasceu no povo judeu. Então, o cristianismo ele vem de dados seguindo as tradições judaicas. E o espiritismo vem do cristianismo. Ou seja, se nós formos ver, a gente está herdando coisa do cristianismo que herdou do judaísmo. Então, por isso que tem esse ponto. Mas como era o sacrifício antes de Jesus? No princípio, antes de Cristo, no Velho Testamento, que é a primeira parte da dicotomização bíblica, dicotomização é divisão em 2 partes, Velho Testamento e Novo Testamento. O homem que pecava para ter a remissão, para que pudesse ter a remissão de seus pecados, ou seja, o perdão de seus pecados, deveria sacrificar um animal puro, sem manchas, sem imperfeições a Deus, em um holocausto, e nós já vamos ver o holocausto pela 3ª vez, como sacrifício vivo de propiciação, ou seja, para pedir proteção, para pedir auxílio. Ele deveria sacrificar um animal. Isso lá no Velho Testamento, lá desde Abraão, os hebreus, os judeus, eles sacrificavam um animal como forma de pedir perdão ao seu pecado. Tipo assim, eu pequei, eu vou pedir a Deus o perdão, eu vou ter que sacrificar um animal em holocausto. Daqui a pouco a gente vai ver o que é o holocausto. Então, acho que quanto mais valioso o animal, maior era o pecado, Então, de acordo com o pecado, tinha que ir o valor do animal. E Moisés, ele começa a mudar essa remissão do pecado, do perdão, pela lei de Talião, Ele já não fala mais em sacrifício de animal, mas da lei de Talião. E a lei de Talião, ou pena de Talião, a gente pensa, eu até pensava também que foi Moisés que havia estabelecido, não é? Ela vem do Código de Hammurabi, que é um rei da Babilônia, 1770 anos antes de Cristo. E ela não é aquela olho por olho, dente por dente, mas sim o de se restituir com um valor igual, pagar com o mesmo valor o mal que você tinha feito. Tipo assim, o Reinaldo cria carneiros, A ovelha dá leite, dá carne e dá lã. Eu crio cabritos, que só tem carne e leite, não tem lã. Então, um carneiro é mais valioso que o cabrito. Um carneiro equivale a 2 cabritos. Se eu lesiono um carneiro dele, pela pena de Talião, eu teria que restituir a ele um carneiro. Mas como eu não tenho carneiro, eu posso restituir o mesmo valor. Um cabrito vale metade de 2 carneiros, então eu vou ter que dar 2 cabritos a ele como forma de pagamento por aquilo que eu lesionei. Então era para um valor igual e não na mesma... Se você fere com a espada, você será ferido com a espada. Não é o mesmo significado, e sim o mesmo valor. O que é até lógico diante da lei, Seria aquilo que eu lesei, eu deveria reparar com o mesmo valor. E aí então nós vamos passar agora para os judeus na época de Jesus. Esse conhecimento é para a gente ter uma ideia da origem daquilo que nós pensamos, porque muitas vezes essas tradições, aquilo que nós pensamos, que nós analisamos, não tem nenhuma, é só de agora, e não é uma coisa que vem de tradições de tempo que nós estamos vindo seguindo de acordo com a religião. E os judeus na época de Jesus realizavam diversas oferendas, como a oferta de manjares, o holocausto e o corbã, entre outras, como consagração, paz, paralítico, mas as 3 principais eram estas: manjares, holocausto e corbã. Aí, oferta de manjar. Quando a gente pensa em manjar, a gente imagina logo um pudim, delicioso de coco, com calda de ameixa, Uma delícia, Dona Glaucia? Dona Glaucia é especialista em fazer manjar, Dona Glaucia? Então, mas não é. O manjar era o quê? Era uma oferta de cereais ou legumes, acompanhada de óleo, sal e incenso. O objetivo era reconhecer a bondade de Deus e dedicar-se a uma vida de generosidade. Ou seja, eu reconheço a bondade de Deus e eu sou uma pessoa boa, eu ofereço, então, legumes, cereais, acompanhados de óleo e sal,
como uma forma de oferenda a Deus, ou seja, uma coisa material para eu dizer que eu sou bom, que Deus é bondoso. E aí vem o holocausto. O holocausto é um local, um altar, um local onde se faz o seguinte: era um sacrifício animal, geralmente um cordeiro, que era queimado completamente sobre o altar. Ele era queimado, ele era colocado num altar e aí queimado, colocado fogo nele, completamente. A fumaça que subia simbolizava as orações e a oferta era a oferta que subia para o Senhor. Ou seja, a oferta do cordeiro, que vem lá desde o Velho Testamento no judaísmo, para a remissão dos pecados, para tirar o pecado, era você queimar o animal completamente. Poderia ser qualquer animal, poderia ser pomba, né? Poderia ser uma galinha ou alguma coisa, de acordo com aquilo que a pessoa achava que ela tinha que fazer, só que isso era queimado totalmente até o final, né? E por isso aí o holocausto, né, dos nazistas judeus, porque as pessoas eram queimadas. Então o holocausto é um local onde se queimava as ofertas que eram feitas para Deus. Não que ali estava sendo ofertas para Deus, mas colocaram o mesmo nome numa situação diferente, onde ali eram apenas executados sem nenhuma intenção de religiosidade ou de fé ou alguma coisa assim, né? Mas o nome holocausto quer dizer um altar onde se sacrificava animais abatidos, o animal era abatido primeiro, queimado completamente, para a fumaça simbolizar aí a oração e a elevação do caso da oferenda a Deus. E o Corban era uma combinação de ofertas que podiam ser trazidas para restaurar o status espiritual. Ou seja, procurar a minha fé está um pouco vacilante. Eu vou oferecer a Deus alguma coisa para restaurar a minha fé, para eu ter mais fé, né? Uma coisa material e não uma vontade, um sentimento nosso, né? E ela poderia ser tanto uma oferenda queimada quanto uma oferenda do pecado, né? Poderia ser qualquer oferenda, mas que fosse designada exatamente para que se fizesse aquilo que era previsto, né, ali como fortalecimento da fé, e não para se dizer da bondade de Deus ou para dizer que é uma pessoa boa. Eu estou fazendo uma oferta para fortalecer a minha fé. E como eram os sacrifícios no Templo de Jerusalém? Eles eram apresentados como dádivas ao Senhor e eram um meio de lhe dar graças e pedir suas bênçãos contínuas. Ou seja, no Templo de Jerusalém era ali para poder pedir bênçãos continuamente a Deus. Diferentemente dos holocaustos, parte dos sacrifícios eram comidos por aqueles que faziam a oferta e suas famílias, pelos sacerdotes e suas famílias e por outros levitas, aí aqueles que cuidavam do templo. Então essa parte daquilo que era doado podia ser consumido ali tanto pelas famílias quanto pelos sacerdotes e suas famílias, os levitas que trabalhavam nos templos, né? E todo judeu, ele deveria ir pelo menos uma vez no ano até Jerusalém para orar a Deus e para fazer a sua oferta. Principalmente nas 3 maiores festas que tinham, que era a Páscoa, que representa a passagem, né, a saída do povo hebreu ali, dos judeus do Egito para a Terra Prometida, para Canaã, né, a Palestina, né, aquela saída. E a Páscoa representa essa liberdade, né, a saída da escravidão. A de Pentecostes, que representa a colheita, que foi uma forma de simbolizar aqueles que saíram, porque segundo a Bíblia, o povo que saiu do Egito para Canaã eram cerca de 2.500.000 pessoas. Era muita gente. Você imagina alimentar tudo isso. E as pessoas não iam de avião, né, de carro, nem de avião, nem de trem, e a pé, né, movimentado. Dá cerca de 425 quilômetros a distância entre um e outro. Aí fala assim, 425 quilômetros dá para andar em 40 dias, né? Dá, mas como é que você alimenta 2,5 milhões de pessoas durante 40 dias? Não ia chegar nenhum lá do outro lado, né? Em 40 dias ia morrer os 2,5 milhões de fome. Então o que eles faziam? Eles iam um grupo até um determinado ponto e faziam plantações. E
iam produzindo, aumentando essas plantações, criando sementes. Quando quem estava atrás calculava que lá já haveria o suficiente para sustentar esses 2,5 milhões de pessoas, eles levantavam as barracas e se deslocavam até aquele ponto. Chegando ali, o mesmo grupo, um outro grupo, ia até um outro determinado ponto, né? E assim eles iam fazendo, de uma certa distância na outra, até andar aí os 40 anos pelo deserto para chegar a Canaã. Por isso que eles demoraram tanto, porque tinha que fazer essa provisão para poder sustentar 2,5 milhões de pessoas, que não teria como. Se saísse andando aí, em 40 dias você anda isso. Mas se você não tiver como comer, e lá no deserto, onde que eles iam arrumar comida para 2,5 milhões de pessoas? Né? Então essa era do Pentecostes, que é representando a colheita, que eram essas colheitas que eles faziam. E a do tabernáculo, que representava moradias em tendas, porque eles viviam em tendas, eles não construíam cidades, não construíam casas. Eles sabiam que eles iam ficar ali provisoriamente e depois dali eles iriam para um outro lugar que estava sendo preparado à frente. Então eles ficavam morando em tendas. E aí na festa dos tabernáculos as pessoas iam para Jerusalém em tendas e ficavam ali nas tendas, né? E ali então eles faziam as ofertas, né, lá no templo de Jerusalém. Por isso a gente vê ali Jesus falando sobre os vendilhões do templo, aqueles que ficavam no templo vendendo as coisas. Porque muitas vezes as pessoas iam de longe. Por exemplo, de Nazaré a Jerusalém são cerca de 150 quilômetros. Então, para se deslocar 150 quilômetros, ele vai levar uma pomba. Imagina ele carregar uma pomba 150 quilômetros, cuidando dela, dando comida. Então, era mais fácil chegar lá e comprar no templo. E aí as pessoas, então, que ficavam ali de Jerusalém, ficavam vendendo no templo as ofertas ali para que as pessoas comprassem e oferecessem lá no templo como uma forma de reconhecimento a Deus, né, pela sua oferenda. E Jesus, então, odiava isso daí porque as pessoas extorquiam os outros, né? Ali, com certeza, haveria extorsão de todos os lados, né? Então, esse era o ponto lá. E aí, Kardec, nós vamos agora chegar na lição que Kardec nos fala sobre essa parte da oferenda, né? Deixar a oferenda no altar, né? Antes de você ir procurar se entender com quem você tem inimizade antes de fazer a oferta a Deus. Kardec começa assim: quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, ou seja, daquilo que ele foi injustiçado, da mágoa que ele está sentindo. O que nós estamos fazendo do nosso, veja bem, ressentimento. Sentimento é quando nós sentimos. Ressentir é quando nós começamos a remoer aquilo que nós sentimos. Alguém nos fez alguma coisa que nos magoou. E aí nós ficamos ressentidos com isso. E o que nós estamos fazendo com esse ressentimento? Então, o que Deus espera de nós é que nós iremos até a pessoa a quem nos ofendemos e vamos então lá primeiro pedir perdão a ele. Me perdoa aí que eu cometi um erro, né? E aí então tentar amenizar a situação. Ou que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, ou seja, por Deus, né? Como que nós fazemos para ser perdoado por Deus? Como que nós nos apresentamos a Deus? Através de que nós nos apresentamos a Deus? Através da oração, né? Quando nós oramos pedindo a Deus. Aí a oração, ela é louvar, agradecer e pedir. Louvar, reconhecer, né, Deus como um Pai soberano, de infinita bondade e justiça. Agradecer pela oportunidade que temos, por estarmos vivendo, por aquilo que temos, pelo que somos, pelo que estamos construindo, pelo que estamos aprendendo. E pedir, né, pelas dificuldades, para que possam ser superadas, para que possamos, né, ter saúde, paz. Só que a gente faz a oração como? A gente começa, em vez de louvar, a gente começa pedindo. Aí depois a gente pede e a gente termina pedindo de novo, né? A gente está só na oração só pedindo, né? Pede a Deus, mas Deus perdoa o erro que eu fiz.
Deus me perdoa isso, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, me ajuda nisso, me dê saúde, me dê força, me dê coragem. A gente vai só pedindo. E o reconhecimento e o agradecimento quase sempre fica para trás. E Kardec segue: precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo. Engraçado, perdoado e reparado, sim, as duas situações. Primeiro que se alguém te ofende, você tem que perdoar, né? Perdoar essa pessoa. E segundo, o reparo. O reparo é quando nós fazemos algum mal a alguém. Aí a gente vai lá naquele caso de se arrepender, né, expiar e depois reparar. Eu ainda falo que para mim tem um ponto antes que é reconhecer. Primeiro eu tenho que reconhecer que eu estou errado, porque se eu não reconheço que eu estou errado, se eu fiz alguma coisa para o Kleber e eu não reconheço que eu estou errado, como é que eu vou me arrepender do que eu fiz para ele? Ele pode estar magoado comigo, se sentindo injustiçado, e eu não reconheço isso, como é que eu vou me arrepender? Mas a partir do momento que eu reconheço que eu fiz errado, eu me arrependo. E a partir do momento que eu me arrependo, eu começo a expiar. Expiar é sofrer. Não é sofrer fisicamente, mas muitas vezes é sofrer moralmente. Poxa, por que eu fiz isso? Não precisava ter feito isso, não precisava ter agido dessa forma, não precisava, né, ter feito tal coisa. Vou até plagiar a dona Cláudia aqui, que ela falou terça-feira, que eu achei fenomenal, né? 2 segundos, às vezes nós levamos 2 segundos para quebrar e depois 1 século para consertar. Lembra que você estava falando no estudo terça-feira, né? A gente fala alguma coisa, 2 segundos, aí fala uma besteira tão grande que depois 1 século, não vamos dizer de 100 anos, mas muito tempo para conseguir reparar uma coisa que às vezes foi feita por pouco tempo. Mas é algo que pode acontecer. Então, e depois nós precisamos reparar, um modo de reparar. Muitas vezes a gente não consegue reparar diretamente aquela pessoa, mas a gente consegue entender que, poxa, eu preciso agir de forma diferente diante disso, eu preciso agir de um outro modo, que talvez assim eu consiga ir minimizando os meus erros e, se não resolvendo com esse no momento, não criando mais problemas com os outros, né? Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Expungido, apagado, né? Eliminado, hoje em dia deletado, né? Que delete é uma palavra em inglês que hoje virou até um verbo, né? Deletar, né? Só falta conjugar daqui uns dias, vai estar lá, eu deleto, tu deletas, ele deleta, e aí vamos embora, né? Mas apagado, né, desse sentimento. Apagado expungido, apagado. É esquecer? Não, não é esquecer. A gente não esquece. Porque se alguém esquece alguma coisa, é amnésia, né? É fazer com que aquele sentimento não o perturbe. Você pense nele, ou você vê a pessoa que te fez aquilo ali, não te magoa mais, não te perturba, você não se sente magoado, chateado com o que aconteceu, porque aquilo ali não está mais interferindo em você. Porque se estiver interferindo é porque você ainda está sentindo mágoa, ressentimento, né? E é isso que Deus espera que nós não tenhamos, mágoa e ressentimento para com os outros. Nas duas situações, tanto quanto a gente é injustiçado, quando a gente faz injustiça. Porque se a gente faz uma injustiça e a pessoa não perdoa aquilo que nós fizemos, o problema não passa a ser mais nosso, o problema é da pessoa que não está aceitando, né, ser perdoado. E aí ele vai se apresentar para Deus orando, pedindo a Deus perdão dos seus erros, mas não é capaz de perdoar o irmão que está do lado, que ele está vendo ali presencialmente, né? Pede a Deus perdão, mas não perdoa o amigo que está do lado, o companheiro, né? Então, com que moral ele tem para pedir a Deus perdão, se ele não é capaz de perdoar nem mesmo as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que ele está vendo, que ele conhece, que ele sabe? Quando a pessoa não tem esse sentimento de perdoar, aí a culpa já não é mais de quem cometeu o erro, porque errar, todos nós erramos. Isso faz parte ainda da nossa natureza. Não tem jeito, a condição que nós estamos aqui, todos nós vamos errar, de uma forma ou de outra. Às vezes, menos dolosamente, mas culposamente, nós muitas vezes cometemos muitos erros. Ou seja, de forma que nós não queríamos fazer, mas acabamos fazendo, acabamos cometendo.
Ele, Jesus, materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Ou seja, Jesus, quando fala, deixa aí a tua oferenda e vai reconciliar-se com o teu adversário, ele estava falando das coisas materiais mesmo que as pessoas levavam ao templo, né? Porque eram coisas materiais. Então ele não adiantava ele falar, ó, não é a coisa material, você precisa se entender sentimentalmente com a pessoa, vocês precisam conversar, precisam se harmonizar, se ajustar. As pessoas não iriam entender. Então ele fala, ó, deixa a oferenda aí primeiro, que é a oferta, e antes de fazer a sua oferta a Deus, ou seja, antes de pedir perdão a Deus, reconcilia-te com o teu adversário, né? Enquanto estás a caminho com ele, talvez você tenha uma vida inteira para reconciliar, mas quando você vai orar, você tem uma noite, porque pelo menos todo cristão, pelo menos à noite antes de dormir, faz uma prece, né? Ou pelo menos deveria fazer nesse caso. Quando levanta, né, e quando dorme. O dia inteiro? Não precisa. Né? Tem até um fato interessante, ele fala assim, a gente pode orar a qualquer momento? Né? Um dia eu fiz uma palestra lá em Analândia, eu perguntei assim, a gente poderia orar a qualquer momento? A pessoa pode a qualquer momento. Eu falei assim, mas eu não tenho que me concentrar para orar? Aí falou, então, já pensou eu indo embora para Pirassununga, agora você dentro do carro comigo eu resolvo orar? Fecho o olho para me concentrar e seguro o pé no acelerador e vamos embora? É o momento de orar? Você vai orar mais. Então... Aí, não é o momento. Então, nem todo momento, às vezes a melhor oração é quando nós estamos em atenção àquilo que nós estamos falando e não dirigindo o pensamento a Deus. A melhor oração, muitas vezes, é fazendo bem feito aquilo que nós temos que fazer. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Né? O importante de quando Jesus fala, deixa a tua oferenda no altar, lá ele mandava deixar coisa material. Hoje para a gente deixa o teu ressentimento de lado, vá de coração aberto, vá conversar com a pessoa e abra com ela e fale, me desculpe pelo erro que eu fiz, por aquilo que eu falei. Porque muitas vezes a gente vai pedir desculpa assim, pô, Ana Cecília, você me desculpa o que eu falei para você, mas se você não tivesse me falado teu coisa, eu não teria dito isso. Se você não tivesse, ou seja, a gente quer sempre arrumar uma desculpa para os nossos erros. O ser humano tem o incrível hábito de botar sempre a culpa nos outros. Não assume os seus próprios erros. Ele erra botando a culpa nos outros. Eu errei porque o fulano fez tal coisa. Se o fulano não tivesse falado tal coisa, eu não teria feito isso. E a pessoa não é capaz, né, muitas vezes, de assumir os próprios erros, né? Então, espiritualizando o sacrifício, ou seja, o sentimento, que é o que vale realmente, né, o preceito ganha ainda mais força. Ele oferece a sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Nós temos que purificar a nossa alma. Aí agora eu vou perguntar para vocês, nós fazemos coisas erradas? Fazemos, né? Nós falamos coisas erradas? Nós mais fazemos ou mais falamos? Mas qual que tem mais? A proporção é igual? Ou nós mais falamos do que fazemos, ou nós mais fazemos do que falamos? Mais falamos do que fazemos. E nós pensamos coisas erradas? Nós mais pensamos do que falamos? Com certeza, né? Porque essa não tem que expressar para fora, né? Falando a gente expressa. Então a gente pensa mais coisa errada do que a gente fala. E a gente fala mais coisa errada do que a gente faz. Porque muitas vezes fala assim, falar é fácil, fazer é difícil. Então, até as coisas erradas, falar é fácil e fazer é difícil, entendeu? Então, nós mais falamos coisas erradas do que fazemos e nós mais pensamos do que falamos. Agora, e se nós invertêssemos o preceito? Se nós mais pensássemos coisas boas do que erradas, nós não falaríamos mais sobre coisas boas do que coisas erradas? E nós não faríamos mais coisas boas do que coisa errada? Quanto mais nós falamos de coisas boas, quanto mais nós pensamos coisas boas, mais nós falamos coisas boas, mais nós fazemos coisas boas. Não que vamos ser perfeitos, mas esse é um modo da gente poder se equilibrar. Evitar pensar coisas ruins, porque o pensamento ruim gera uma fala ruim e uma ação ruim, e pensar coisas boas, porque ela gera uma fala boa e gera uma ação boa. Né? Esse é um outro ponto que a gente precisa pensar muito.
Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Que templo é esse que ele tem que entrar para dentro de nós, né? Para nós mesmos, pensarmos, né? Consciência, nós somos um templo, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Então eu tenho que pensar e analisar, não é um templo do Senhor. É claro que quando nós vamos a um centro, a uma igreja católica, a uma igreja protestante, a um templo budista, e nós nos juntamos em pessoas e falamos e ouvimos sobre sentimentos, sobre fé, sobre caridade, sobre amor, nós nos fortalecemos mais do que sozinhos em casa. Por isso, muitas pessoas têm um hábito de ir a uma religião, como forma de fortalecer, porque juntos nós estamos pensando, falando e emitindo coisas melhores do que nós faríamos sozinhos, né? Nós nos distrairíamos muito mais em casa, né? Eu falo até mesmo da transmissão, muita gente assiste a transmissão, né, que nós estamos fazendo, mas aqueles que têm a oportunidade de vir ao centro, venha, porque você fica muito mais atencioso aqui do que em casa, porque em casa você fica assistindo e quando precisa você deixa de lado, quando você, né, qualquer coisa você desvia o pensamento. Então, se você tem a oportunidade, venha, não perca essa oportunidade. Então, quando a gente voltar para dentro de nós, nós temos que voltar para o nosso interior, apagar os erros, acender as virtudes. O que eu vou ganhar ficando com ódio de alguém que falou alguma coisa que eu não gostei? Alguém falou alguma coisa para mim que eu não gostei. Aí eu fiquei com ódio da pessoa. Esse ódio vai refletir para a pessoa? Vai, né? Porque a gente faz emissões. Só que muito pior vai ficar a situação minha que estou emitindo do que aquele que está recebendo. Então, quanto mais ódio eu alimento dentro de mim, mais eu me desequilibro. E eu me desequilibrando, eu vou desequilibrar a minha alma. Desequilibrando a minha alma, eu vou desequilibrar o meu corpo. E hoje já se sabe que muitas das doenças graves que existem, elas são geradas por forma de mágoa, de ressentimento que nós alimentamos dentro de nós. Elas são alimentadas por um tal período, por tanto tempo, que elas geram no perispírito um sofrimento, que depois acaba refletindo no corpo através de doenças, né? Então o pensamento em paz, tranquilo, amém, eu não vou ganhar nada ficando com ódio da pessoa, de alguém que falou alguma coisa para mim que, poxa, me magoou, mas talvez ele estivesse certo no que ele estava falando, e aí eu quero dizer que eu sou melhor do que ele, não vou aceitar aquilo que ele falou, só vou ficar pior. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável a Deus. Se quiser ser agradável a Deus, seja agradável com todos os seus filhos. Todos nós somos filhos de Deus, independente da situação em que estamos. Então temos que ser agradável com todos, e aí nós estaremos sendo agradável a Deus. E para encerrar, uma história interessante. Deixa eu tomar uma água. Que eu vi no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, chamado Preparação de Experiência. Um breve início, André Luiz relata, né, só para entender, a gente está falando de sacrifício, que é o esforço que nós fazemos para Deus. E tudo que nós fazemos para o outro ser humano, que é filho de Deus, nós estamos fazendo logicamente para Deus, né? Se quiserdes fazer alguma coisa de bom, faça um desses meus pequeninos, que é a mim que você estará fazendo. Só que lá no Missionários da Luz, o André Luiz relata que ele está chegando de volta no nosso lar com o Alexandre, que era o mentor espiritual a quem ele estava acompanhando naquele trabalho ali, naquela parte do livro. Quando ele é procurado, e o André Luiz relata lá, por um companheiro de elevada hierarquia espiritual. O Alexandre, no caso, né, é procurado. E ele está junto com o André chegando ali, ele chega para Alexandre: estou precisando da tua ajuda. Sabe o Segismundo? Aí ele sei, pois é.
a gente está tentando fazer a reencarnação dele, só que o Adelino não quer aceitar. Como você foi amigo dos dois na última encarnação, eu gostaria que você pudesse conversar com os dois. Aí a situação, o Adelino está encarnado, o Segismundo está precisando reencarnar. Só que na encarnação anterior, o Segismundo matou o Adelino por causa de uma mulher. E essa mulher hoje é a esposa do Adelino, que vai ser a mãe do Segismundo e o Adelino o pai. Só que na hora de preparar que eles levam lá para conversar, o Adelino negativo. Eu não quero esse cara aqui não. Esse cara me matou e eu não vou aceitar. Então ele pede ajuda do André. Falou, André, você foi amigo dos dois, eu conheço os dois, mas você foi amigo dos dois, converse com os dois, tenta fazer eles entender. Aí ele vai embora, aí o André Luiz pergunta, posso acompanhar essa conversa de vocês? A conversa foi marcada para dali uma semana. Aí ele pode, mas a história não é essa não, é outra que vai começar agora. Aí ele fala assim, pode, mas se você quer acompanhar, você primeiro vai ter que conhecer alguma coisa sobre reencarnação. Então eu vou te levar no Ministério da Reencarnação e você vai passar uns dias lá para ter uma noção. E aí ele leva o André Luiz até o Ministério da Reencarnação e lá ele apresenta lá o diretor lá e é designado um companheiro chamado Manassés para acompanhar o André Luiz ali no Ministério da Reencarnação para ficar explicando ali como que era o processo, o que era feito. E de repente eles encontram com uma senhora chamada Anacleta. Ele fala assim, André, essa aqui é a Anacleta, uma amiga nossa que está trabalhando aqui no nosso lar, aqui no Ministério da Reencarnação há 15 anos. E olha só, ela agora vai reencarnar para receber numa missão, numa abnegada, fugiu outra palavra, uma abnegada missão para socorrer 4 espíritos que estão nas zonas abismais há cerca de 40 anos. E aí a Anacleta vira, Manassés, meu amigo, não fale assim. Ele falou assim, nós precisamos pensar que eu falhei na minha missão de mãe. Ele falou, na minha última encarnação eu tive um marido excelente, que provia tudo, que cuidava, que me auxiliava, e nós tivemos 4 filhos, 3 homens e uma mulher. E eu cuidava das crianças, e meu filho sempre me alertava. Anacleta, cuidado com essas crianças, cuidado com o que você está fazendo com essas crianças. Não, os meus filhos deixa que eu cuido. Eles têm de tudo, eu vou dar a eles tudo que eles quiserem, eles não precisam trabalhar, eles não precisam fazer, eles não precisam de corrigindo, deixa por minha conta. E aí, sabe o que aconteceu? Ela falou, eu criei 4 delinquentes que foram parar nas zonas abismais e estão lá há cerca de 40 anos. Ela fala, então, Manassés, o que eu vou fazer não é abnegação, não é sacrifício, é apenas obrigação de resgatar o que eu tenho. Aí ela fala assim, ó, dos 3 homens, 2 nascerão com paralisia, 1 com deficiência mental. Somente a moça nascerá normal e me ajudará a cuidar dos 3 irmãos. E assim nós 5 vamos resgatar o erro que nós cometemos. Então ela fala assim, não é sacrifício, é apenas obrigação de reparar o mal que eu causei. Então muitas vezes a gente acha que está fazendo sacrifício pelos outros e na verdade a gente está só reparando o mal que nós fizemos. Nosso muito obrigado, uma boa noite a todos, né? E que Deus acompanhe a todos nós.